Tudo bem, pessoal? Professor Marcelo Gomes, do canal Neurônio Exatas, trazendo uma questão que caiu no Enem e versa sobre geometria plana e função quadrática. Então, vamos à questão. Viveiros de lagostas são construídos por cooperativas locais de pescadores em formato de prismas reto-retangulares, fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais. Quais devem ser os valores de x e de y em metro para que a área da base do viveiro seja máxima? Então ele está falando aí de área da base do viveiro. O que é a área da base do viveiro? É justamente essa área daqui. É a área desse retângulo. Isso é a base do viveiro. Portanto, a área da base do viveiro vai ser o quê? Comprimento x do retângulo vezes largura y do retângulo. Vamos então escrever a expressão da área S da base do viveiro, que é S igual comprimento x vezes largura y. Isso é a área da base do viveiro. Outra coisa que o enunciado diz é que ele precisa de 100 metros lineares para cobrir a área lateral do viveiro, ou seja, é essa área que na verdade está circundando o viveiro aqui, a área lateral do viveiro. E eu dizer que eu preciso de 100 metros de tela para cobrir a área lateral do viveiro, é a mesma coisa que eu dizer que eu preciso de 100 metros de tela para circundar o perímetro da base do viveiro. E se eu preciso de 100 metros de tela para circundar o perímetro da base do viveiro, isso é o mesmo que dizer que o perímetro da base do viveiro é 100 metros. Portanto, o perímetro P da base do viveiro, que é 2x mais 2y, é igual a 100 metros. Nessa segunda equação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar 2y igual a 100 menos 2x, o que equivale a y igual a 100 menos 2x sobre 2. Como as duas parcelas que estão no numerador são múltiplas de 2, eu vou simplificar essa fração. E no final, eu vou ter y igual a 50 menos x. Guardemos esse valor aqui. Y igual a 50 menos x. Vamos continuar com a resolução da questão. Se eu for reescrever a expressão da área do viveiro, S igual a xy, eu posso fazer o seguinte. S igual a x vezes 50 menos x, que é o y. Então, vamos fazer isso. S igual a x, que multiplica 50 menos x. Utilizando propriedade distributiva da multiplicação, eu vou ter S igual a menos x ao quadrado mais 50x. Tá? Primeira coisa que eu noto. S é uma função de x. Tá? Claro isso, porque se S é igual a menos x quadrado mais 50x, S é uma função de x. Segunda coisa que eu percebo. S é uma função do segundo grau, ou uma função quadrática. E por quê? Porque o maior expoente de x é 2. Logo, trata-se de uma função quadrática ou do segundo grau. Só para a gente relembrar como é a expressão geral da função quadrática. A expressão geral da função quadrática é essa daqui. Vou colocar até em vermelho separado. Y igual a ax quadrado mais bx mais c. Então, essa que é a famosa função
quadrática. Tá legal? Então tenhamos isso aí em mente. Eu tenho, portanto, aqui uma função quadrática. Logo, seu gráfico é uma parábola. Como o coeficiente do termo em x ao quadrado é negativo, ou seja, ali eu tenho um menos x ao quadrado, então eu tenho um menos 1 multiplicando x ao quadrado. Então, como o número que multiplica x ao quadrado é negativo, a minha parábola está com a concavidade voltada para baixo. Caso o termo multiplicando x quadrado fosse positivo, a concavidade da parábola, como você já deve ter estudado, ela estaria voltada para cima. Mas aqui ela está voltada para baixo. Portanto, em se tratando de uma parábola e em se tratando de uma condição para que eu tenha um valor máximo para a área, seria interessante, de repente, eu traçar o gráfico dessa parábola. Mas antes de traçar o gráfico dessa parábola, eu preciso determinar quais são os zeros de S, ou seja, quais são os valores de x que vão zerar a área S. Tá? Se eu fizer menos x quadrado mais 50x igual a zero, eu vou obter o seguinte: x, colocar em evidência, menos x mais 50 igual a zero. Bom, eu tenho x igual a zero, lógico que x não é igual a zero, porque se x fosse igual a zero, esse viveiro não existiria, não teria dimensão. Ou menos x mais 50 igual a zero. Aí sim, agora eu vou ter uma coisa coerente. Se menos x mais 50 igual a zero, então x igual a 50. Mas como isso aqui só serve para traçar o gráfico, aquele zero vai me ser útil, mas como dimensão física não serviria. Vou colocar aqui o gráfico da parábola, tá? Então aqui seria a função S na ordenada e aqui a abscissa seria x. Bom, a parábola ela é zerada aqui no x igual a zero e também no x igual a 50. E eu sei que a sua concavidade está voltada para baixo. Logo, eu vou conseguir esboçá-la. Tá? Conseguirei esboçar a parábola. Está ela esboçada aqui. Repara que essa parábola ela tem um vértice que eu marquei lá em cima. E qual é a coordenada x desse vértice? A coordenada x desse vértice, fisicamente falando, seria o seguinte: seria o valor desse comprimento x aqui, que é a abscissa desse gráfico, que tornaria a função máxima, ou seja, esse x do vértice seria o valor do comprimento x que faz com que essa função quadrática seja máxima, que é justamente o que a gente está buscando. Esse x do vértice ele pode ser calculado de duas formas. Ele pode ser a média aritmética entre os zeros da função, ou seja, entre as raízes da função, que são 0 e 50. Então, você faria a média aritmética entre 0 e 50, calcularia o x do vértice. E a outra forma de se calcular o x do vértice seria através da seguinte fórmula: x do vértice, vou colocar em vermelho, tá? Vou colocar em vermelho, eu poderia usar x do vértice igual a menos b sobre 2a. Logo, o x do vértice eu posso calcular como menos b sobre 2a, ou fazendo a média aritmética entre as raízes da equação do segundo grau, as raízes da função do segundo grau, e calcular aqui o x do vértice. Eu vou fazer das duas formas e a gente vai ver que vai dar o mesmo resultado. A média aritmética entre 0 e 50 fica claro que é 25. Tá? E se a gente fizer nessa equação aqui, menos b sobre 2a,
eu vou ter que o b é 50 e o a é menos 1. Portanto, menos b sobre 2a ficaria menos 50 sobre menos 2, que daria 25 também. Logo, esse x do vértice eu calculo por essa fórmula, ou eu faço a média aritmética entre as raízes e acho o valor de x que está exatamente na metade do caminho entre uma raiz e outra. E para esse valor de x, a gente repara que a função será máxima, a gente estará no vértice da parábola. Tá ok? Então, já achamos a primeira dimensão, que é x do vértice. Só vamos oficializar. X do vértice, tanto por menos b sobre 2a, como por média aritmética, ele vai equivaler a 25 metros. Bom, se o x do vértice, que é o valor do comprimento x, que torna máxima a área da base, qual é o y correspondente? Eu vou tirar dessa equação aqui, y igual a 50 menos x. Logo, se y igual a 50 menos x, o meu y vai ser 50 metros menos 25 metros, o que vai dar 25 metros. Bom, então, quais são as dimensões x e y da base do viveiro para que a sua área seja máxima? X igual a 25 metros, que na verdade é o x do vértice da parábola, e o y correspondente, 25 metros. Logo, resposta, letra D de dado, 25 e 25. E dessa forma nós resolvemos uma questão do Enem que versa sobre valor máximo da função quadrática. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a sanar alguma dúvida sua e espero que a gente se veja nos demais vídeos. Obrigado, até mais.